Bom, aí então, quais são as consequências dessa situação? Ora, num país, numa sociedade com essas características, os movimentos sociais, no Brasil, na América Latina, eles têm algumas singularidades. Você tem uma bibliografia clássica de movimento social, vou pensar sempre o movimento social enquanto um movimento que luta por direitos, né, que luta por, né, questões aí dos direitos sociais. E está correto, é isso mesmo. Só que tem uma questão adicional nos movimentos sociais, no caso do Brasil, né? Que são movimentos sociais que lutam, e é importante isso, pelo reconhecimento da subjetividade de sujeitos periféricos. Por que acontece isso? E por que isso é importante? Veja só, quando você tem uma sociedade brutalmente opressiva, uma sociedade que foi marcada pelo escravismo, né, marcada pelo racismo estrutural, você está negando a condição de humanidade para esses sujeitos. Então, quando esses sujeitos eles reivindicam, não, nós somos seres humanos, né? Então, fazer cultura, fazer arte, fazer esporte, mostrar minha própria identidade, significa eu sou ser humano, essa narrativa está presente, isso é revolucionário porque contrapõe uma narrativa que constantemente o objetifica. Vamos pegar um exemplo, né? Eu, por exemplo, né, sempre, minha família, inclusive, tem uma vinculação muito forte com a escola de samba Vai-Vai aqui em São Paulo. E o mestre de bateria do Vai-Vai é o mestre Tadeu, já há muito tempo. Tempos atrás, ele era varredor de rua, ele era gari da Prefeitura de São Paulo. Então, com certeza, né, muitos de nós, quem está aqui em São Paulo, andou na rua e se deparou com o Tadeu e nem olhou. Estava lá um cara vestido aquele uniforme dos garis, né, de laranja, né, varrendo rua, não se deu. Se você vai no vai-vai, ali não, ele é o mestre da bateria. Então, veja, é ali que recupera a subjetividade. Porque o trabalho dele, as lógicas de opressão, a relação de trabalho, tudo isso, né, que a sociedade coloca, o objetifica, o invisibiliza. Ali não, olha, eu sou ser humano, eu dirijo uma bateria, eu sou músico, eu faço arte. Então, isso é muito importante nós entendermos o porquê esse engajamento desses sujeitos nesses projetos culturais. Tá? Porque aquilo é um espaço que ele tem de recuperar uma subjetividade que é negada constantemente nessas relações de opressão do trabalho que ele vive, né? Por isso que a cultura ela é muito mais do que apenas a expressão estética, a criatividade. A cultura aqui é justamente a construção de sujeitos, né? A construção de novas perspectivas de humanidade. E nós vamos observar que nesses movimentos culturais de periferia, não tem a reivindicação, evidentemente, melhores condições, denúncia da violência, mas tem fundamentalmente também aquela ideia de mostrar que é possível construir uma outra forma de relação humana. Você vai ter ali, por exemplo, um compartilhamento de conhecimentos, né, uma distribuição de tarefas que vai seguir outras lógicas, fora dessa perspectiva do capital. Você vai ter ali, na expressão de narrativas, de identidades, inclusive, que não são visibilizadas ou que não são levadas em consideração quando você vai observar, por exemplo, né, os grandes espaços eruditos de cultura e assim por diante. Então, isso vai acontecer. Né? Então, aí a cultura, veja, ela também tem um papel revolucionário, né, nesse tipo de movimento. E aí isso tudo significa uma ressignificação da identidade e dos territórios. Os territórios periféricos, que sempre são vistos como territórios da carência, da violência, eles são ressignificados como lugares de potência a partir da ação desses movimentos. Né? Oi, boa noite a todos. Eu moro em Caieiras, né, região metropolitana de São Paulo, bem pertinho de Perus, que é o extremo da periferia da capital, né? Bem nas franjas mesmo, bem onde tem o cemitério Dom Bosco, né? O famoso cemitério Dom Bosco. E eu lembro muito bem do projeto Vai, porque eu tentei organizar um grupo para participar do projeto, né? Só que eu moro em Caieiras, aí tinha a turma que era da capital, nós montamos um grupo e vimos todos os critérios, era super interessante. E foi fazendo esses mini projetos, né, as oficinas e tudo mais, que eu conheci muita gente interessante na periferia, muitos artistas maravilhosos, nossa, gente talentosa e com aquela vontade, sabe, transformadora.
muito bacana mesmo. E aí eu descobri as possibilidades da gente participar de diferentes editais, né? Através das redes. A gente monta as redes, forma os coletivos com pessoas de diferentes lugares. E daí participamos de diferentes editais, né? Isso é muito bacana, porque aproxima essa diversidade, né? E nos coloca, dá um novo ressignificado aos nossos sonhos, assim, os nossos sonhos vão se renovando, é algo bem interessante, né? Foi muito bacana, e teve o pessoal da faculdade que se juntou a nós, então a diversidade foi assim um ganho muito grande, a união dessa diversidade em territórios bem diferentes, muito bacanas mesmo, foi bom. Tá? A pena que durou tão pouco, né? Durou muito pouco tempo, e à medida que a gente foi aprendendo, né, nós também fomos perdendo, então ficou tá difícil esse retrocesso, tá difícil, mas a arte é a cura, né? E é como o professor falou, né, do sujeito, né? A gente ganha uma importância, é como o lobby, né? Um hobby, não é um lobby, é um hobby. O americano lá, eles costumam ter um hobby, né? Aqui a gente também tem que ter. Só que tem um pessoal que gosta da escola de samba, né? Outros gostam de pintar, outros gostam de dançar, e a gente tem que se refazer, a gente tem que sobreviver assim. Muito bacana.